Bom dia, meus amigos. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias. Eu sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz de Capibaribe. Hoje são 2 de fevereiro de 2026. Meu muito obrigado aos 920 inscritos aqui no meu canal. Obrigado às 42 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Eu deixo o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, gente, hoje eu falarei assim, Brasil à deriva, né? E, de fato, é uma grande verdade. Ou eu digo assim, a legislatura que fracassou. Tá? Nós temos uma questão que é bom explicar numa linguagem mais professoral. A legislatura ela tem 4 anos. Tá? Ela começou em 2023, termina em 2026. E a sessão legislativa é por ano, de fevereiro, né, até julho e de agosto até dezembro, 22 de dezembro. Isso é de acordo com a nossa Constituição. Hoje começa a última sessão legislativa 2023-2026. Não é exagero dizer, trata-se da pior legislatura da história do Brasil. Eu não tenho medo de errar, porque os historiadores criteriosos, responsáveis, vão registrar esta observação. Nunca tivemos uma Câmara dos Deputados e um Senado que entregasse tão pouco ao povo. O Congresso Nacional se engessou, virou as costas para quem o elegeu e passou 3 anos sem aprovar praticamente nenhuma lei que melhorasse a vida real da população. Durante esse período, o país enfrentou inflação, enfrentou desemprego, juros elevados, quedas de investimentos, a deterioração de serviços públicos, que estão um horror. Mesmo assim, o parlamento gastou boa parte do tempo discutindo interesses próprios, emendas parlamentares, né, e tentando anistiar um criminoso condenado com amplo direito de defesa, provas abundantes nos autos, que atentou de forma explícita e implícita contra o Estado democrático de direito. Uma das maiores conquistas da sociedade brasileira. Gente, o Estado democrático de direito, a democracia, o respeito às leis, a submissão à Constituição é uma conquista que não tem preço, não tem valor. É fundamental para o Brasil. E, no entanto, essa direita radical, saudosista da ditadura, está há 3 anos discutindo esse pequeno assunto esdrúxulo, baixo, para anistiar um criminoso. Não fizeram outra coisa, a não ser, nesses 3 anos, a discutir a anistia a Jair Bolsonaro. Enquanto o povo esperava soluções, o Congresso ofereceu o silêncio, a omissão e acordo de bastidores. Só pensou nele, nunca se preocupou com o povo. Agora, aqui uma ironia, é estranho, até o meu primo essa semana perguntou: você ainda faz vídeos criticando o presidente Lula? Falei, sim, falo, quando ele erra. Mas é preciso que a gente tenha a responsabilidade de, se a gente apoia um candidato, ou se a gente apoia uma ideologia, mas quando essa ideologia errar, quando esse candidato errar, a gente tem que criticar. Porque eu penso na Constituição. O meu compromisso é com a Constituição, o meu compromisso é com o Brasil. Não é com partido A ou B. Sou político? Claro que sou, senão, eu já falei várias vezes, não estaria aqui segunda, quarta e sexta discutindo assuntos que eu acho de primordial importância nós discutirmos. O editorial do Estadão, de 1º de fevereiro de 2026, comparou o atual governo Lula com o governo Dilma Rousseff. Mesmo vindo de um jornal conservador, a análise faz sentido. O jornal Estadão é acusado pela direita, pela esquerda, principalmente pelo pessoal do PT, de ser de direita, de ser conservador, de ser, né? Mas tem um fundamento o que o Estadão escreveu. Deixa eu beber uma água.
Se eu suar é porque o calor está grande, mas eu não quero ligar o ventilador para não fazer barulho. O Brasil continua preso a um modelo econômico de baixo crescimento, poucos investimentos, déficits primários desde 2014 e juros nas estratosferas. Um cenário que penaliza especialmente os mais pobres e os pequenos empresários. Em 2025, o Brasil arrecadou 2,366 trilhões, um crescimento de 2,8 em relação a 2024, mas gastou 2,427 trilhões. Apenas 84,2 bilhões foram destinados a investimentos. Todo o restante foi consumido com despesas obrigatórias. Isso revela um governo que gasta muito, investe pouco e empurra a dívida pública para cima. Em 2026, ela pode alcançar 86% do PIB. As contas fecham, mas dentro de uma manobras contábeis que esconde a falta de compromisso com o futuro do país. O Brasil caminha como um bêbado, ainda mais sem rumo. Eu me lembro da música da saudosa Elis Regina, né? O bêbado e o equilibrista. O Brasil é isso. Eu me lembro em 88, 89, 90, quando eu entrei para a Faculdade de Ciências Contábeis, em Brasília, um professor que eu amo, não me lembro o nome dele, acho que é Edgar, professor Edgar, economista, funcionário do Banco Central, e ele era um amor de pessoa, eu não sei se ainda é vivo, provavelmente sim. E ele uma vez contou uma história dizendo o seguinte, ele fez uma palestra na faculdade, né, e disse assim, olha, o Brasil, comparou o Brasil à Branca de Neve. Segundo ele, a Branca de Neve ia numa estrada com os 7 anões. Num determinado momento, a estrada tinha 2 bifurcações, uma para a direita e outra para a esquerda. Aí a Branca de Neve perguntou a um dos anões, para que caminho para onde eu vou, para a direita ou para a esquerda? Aí o anão respondeu, se a senhora não sabe para onde vai, qualquer caminho lhe serve. O Brasil vive isso estou falando de um fato de 89, eu acho que já falei isso aqui, porque como é importante uma aula, né? Ser gravado em 89, 90, e de fato o Brasil é esse caminho, como eu falei, o Brasil é um bêbado que caminha, mas sem rumo. A mesma forma, o Brasil não sabe em que caminho seguir. Se ele for para a direita ou para a esquerda, vai dar no mesmo, não vai mudar nada. Infelizmente, a situação do Brasil é muito difícil. A política começa a esquentar, isso eu gosto, né? A ministra Gleisi Hoffmann, de nariz empinado, isso é minhas palavras, chamou o governador de São Paulo de cara de pau, por ele afirmar que existe uma crise moral no Brasil. Pode até se discutir o termo, né, gente? Mas o aumento da corrupção nos últimos anos é inegável. Isso revela uma sociedade que perdeu o respeito pelo direito do outro e passou a ver vantagem em tudo. Essa é a realidade do Brasil. É corrupção em todos os setores. Você não tem um setor livre. Gente, é muita corrupção no Brasil, é muita. Então, isso é o quê? Uma sociedade doente, uma sociedade que não pensa no país. Estão lá pensando neles, apenas nele, como eu falei sobre o Congresso Nacional. A eleição de 2026 tende a ser uma das mais tensas da história, de fato, gente, marcado por radicalização, desconfiança e disputas de narrativas. Com a inteligência artificial, nós vamos ter muita dificuldade de discernir o certo do errado, o errado do certo. Precisamos ter muita responsabilidade, muita pergunta ao seu amigo, não fique com dúvida, porque você vai ser cheio de mentiras, de narrativas falsas nessas eleições, né? Quem é Gilberto Kassab? Né? O Gilberto Kassab ele deve me detestar se um dia ele visse meus vídeos, que eu só falo mal dele, né? Mas a Folha de São Paulo, no editorial de 1º de fevereiro de 2026, definiu Gilberto Kassab de forma precisa. Ele não é de direita, nem de esquerda, nem de centro. Afinal de contas, o que ele é? Eu defino, Antônio Martins, como empresário da política. Kassab faz parte de um grupo que privatizou o orçamento público, criou o Centrão, transformou cargos, verbas e fundos eleitorais em ativos de negociação. O que Kassab faz é negociar interesses, né, gente? Seu partido funciona como uma empresa que vende apoio político em troca de ministérios, secretarias, cargos e recursos do fundo partidário e eleitoral. Ele cresce justamente porque está em todos os governos, independentemente de ideologia. Para Kassab,
Mas eu gosto do Kassab. Eu gosto do Kassab, mas é essa a realidade dele, né? Uma pessoa. E política eu acho que tem que ter uma ideologia, né, gente? Um é velho MDB de Ulisses Guimarães. Eu tenho saudade de Marcos Freire. Eu tenho saudade do discurso de Marcos Freire. Ah, mas não, porque tinha uma ideologia. Hoje os políticos não têm mais ideologia, só pensam neles, né? O próprio, você vê a direita, Ratinho Júnior, Caiado, só estão pensando neles, não tem um projeto de país. Ninguém tem um projeto de país. Né? Mesmo o presidente Lula não tem um projeto para o país, tem um projeto para ele, para o PT, para a manutenção dele no governo. Porque o país está muito longe de um governo. Qual é o candidato a presidente da República? Você vê o filho de Jair Bolsonaro, o Flávio, teve a ideia estúpida, né? Que sujeito, isso eu não sei se o agronegócio, aqui está um parênteses aqui, porque isso veio na cabeça. De madrugada eu estava pensando nisso. O filho Flávio Bolsonaro, né, está no mundo árabe, né, foi visitar, acho que passou por Israel. E ele disse que quer ser diferente do pai, não quer ser radical, mas a primeira atitude que ele fará é transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Gente, o agronegócio vai deixar. Porque vai gerar um prejuízo enorme. Politicamente, eu não quero aqui emitir opinião, tá? Eu não sei se porque eu não entendo, eu só sei que a crise entre Israel, Tel Aviv e Jerusalém é uma crise eterna, não terá fim, porque o ódio move aquela população, aquela região, isso não pode negar, não se pode negar. Agora, o governo do Donald Trump pode fazer, mas o Brasil não pode, porque o agronegócio, o mundo árabe, que é um grande comprador, um grande cliente nosso, não vai ficar satisfeito do Brasil transferir sua embaixada para Jerusalém, né? De Israel para Jerusalém. Mas, infelizmente, é a ideia dele. Então, não tem projeto. Qual é o projeto do filho de Jair Bolsonaro? O que é que o filho de Jair Bolsonaro, com todo respeito, mas Bolsonaro não tinha. Bolsonaro tem 28 anos de experiência parlamentar, viveu, como disse Ciro Gomes, roubando gasolina, furtando gasolina. Palavras de Ciro não são minhas, não me acusem. Foi Ciro Gomes que disse que Bolsonaro roubava combustível, né? Falsificava nota de combustível no tempo que era deputado. Isso é palavra de Ciro Gomes. Agora, o Flávio Bolsonaro, acho que ele foi deputado pelo Rio de Janeiro e 8 anos senador. Gente, esse cara não apresentou um projeto de lei, ele não sabe o que é iniciativa privada, porque ele nunca trabalhou. A única coisa que se sabe é que as rachadinhas lá lideradas pelo aquele policial que foi morto em Salvador, na Bahia e tal, e ele comprou uma chocolateria que vendia chocolate só em dinheiro, nunca faturou em cartão de crédito, nada, e a chocolateria que mais faturou no Brasil, que deu a ele a possibilidade de comprar uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. Isso o filho de Bolsonaro sabe fazer, comerciar, né? E com chocolate, vender chocolate. Então ninguém pensa no país. Essa é uma grande realidade. Agora vamos lá, Léo. Eleições no Paraná. Opa, essa é boa. Mas porque, gente, o Paraná é interessante que tem Sérgio Moro, né? O Paraná, e tem a Gleisi Hoffmann, a Anaís Empinado. No Paraná, como boa parte do Brasil, a direita e a centro-direita estão divididas. A indefinição de Ratinho Júnior sobre quem apoiar e a guerra interna do PP, que não quer homologar a candidatura de Sérgio Moro, criam um cenário de fragmentação. Isso enfraquece o campo conservador em um estado que sempre teve forte protagonismo político. O Paraná sempre tivemos grandes políticos, né? Sempre. Isso é uma história política de grandes políticos no Paraná. Vamos lá. Agora, Trump e o ICE, né? O Serviço de Imigração dos Estados Unidos, do governo Donald Trump, tem prendido até crianças de 5 anos. Os Estados Unidos não são obrigados, gente, se deixar bem claro, a aceitar estrangeiros. Mas tratar pessoas sem dignidade revela fraqueza moral e destrói os valores democráticos, tá? Muitos imigrantes fogem de guerras, fome, perseguições políticas e miséria extrema em seus países. Eles buscam proteger suas famílias e merecem ser tratados como seres humanos, não como criminosos. O que Donald Trump está fazendo com os imigrantes ilegais é uma coisa abjeta, sem comparação. Mas é um retrato da direita, né, que não gosta da pobreza. A direita acha que os pobres são os culpados. Não, é a concentração de renda
que é culpada e que eles detêm esse mundo, né? É lamentável o que os Estados Unidos estão fazendo porque muitos brasileiros vão se aventurar nos Estados Unidos. Por quê, né, gente? Falta de oportunidade. O Brasil não é um país de muita oportunidade, as pessoas. O Brasil tem um hectarismo. Você com 20, 30 anos não entra para o mercado, já está velho. Essa é uma realidade. Eu estou com 69 anos, plena energia, mas adianta eu mandar um currículo? Eles olham minha data de nascimento, 30 de 1 de 57, jogam meu currículo no lixo. Porque o Brasil é um país racista, preconceituoso. Só quer contratar pessoas jovens. Agora estão vendo que não está aparecendo no mercado para idosos. Mentira. Pode aparecer meia dúzia, mas não se dá chance ao idoso por causa do hectarismo no Brasil, que é forte. Então as pessoas vão para os Estados Unidos, primeiro sem educação. Elas não têm acesso à educação. Aí não conseguem ser bem aqui no Brasil, vão aventurar-se nos Estados Unidos, vão sofrer. Vão ficar 5, 6 anos lá nos Estados Unidos, não aprendem inglês e ficam lá trabalhando como garagistas. Não que essa profissão seja desonrosa, mas eu conheço um administrador de empresa, ele se formou em administração de empresa e era garagista, trabalhava no estacionamento nos Estados Unidos. Então mas ele não queria ficar aqui no Brasil porque ele não conseguia emprego na década de 70, 80, que você não conseguia trabalho, a crise, né? Agora, eu vou mudar um pouco de assunto, mas está na moda, né? Eu não posso me libertar, né? Eu tenho que falar disso. Cemitério para animais, tá, gente? Os maus tratos contra animais devem ser condenados com rigor. Além de imorais, são crime. O assassinato recente de um cão, acho que em Santa Catarina, por jovem de classe média, gerou revolta nacional. Não defendo prisão, mas sim uma educação obrigatória para eles e para os pais. As cidades precisam criar cemitérios para animais. Isto evita abandono de corpos, protege a saúde pública e demonstra o respeito pela vida. Quem ama um animal sabe, ele faz parte da família. É uma realidade. Não adianta, eu estava lendo outro dia que os cachorros que são criados em família, eles fazem pipi como um ser humano. Eles aprendem a usar o banheiro como um ser humano. Eles desabituaram-se ao mundo dos cachorros. Porque eles não viveram, eles viveram dentro de casa, nasceram dentro de casa e não conseguem conviver não é manada de cães, não, eu esqueci, manada é de elefantes, né? Com outros animais. Então, eles ficam só com os seres humanos, não sabem viver, não aprendem os hábitos dos cachorros, né? Isso me leva a uma metáfora, ou então uma mimese da Revolução dos Bichos, né? Que não tem nada a ver, mas me lembra a Revolução dos Bichos. Os animais precisam de ser... Eu, por exemplo, tinha um gato e eu pensava, quando ele morrer, porque eu não acho justo jogar simplesmente numa cesta de lixo, né, para o lixeiro jogar naquele carro e traçá-lo naqueles ossos quebrados, naquela caçamba de lixo. E eu não tenho carro, ia ter que ir para um aceiro de uma cidade, para o fundo de uma cidade, para o final, não é justo. Então, acho que devia as cidades ter um cemitério para animal e informar a sociedade para quando morresse um cão, morresse um gato, as pessoas levassem lá e o Estado, o município se encarregasse de dar o seu destino final, né? Mudando de assunto agora, viva a música brasileira, né? Neste domingo o Brasil foi premiado no Festival Internacional, né? E os homenageados foram Caetano Veloso e Maria Bethânia. Muito merecidos, são pessoas, não poderiam ser diferentes, dois gigantes que representam o que há de mais belo na cultura brasileira. Um prêmio mais que merecido, né? Dinheiro não é poder. Agora eu vou falar do meu Flamengo, né, gente? Raramente eu falo de futebol, mas ontem eu assisti ao jogo do Flamengo contra o Corinthians em Brasília, sobre a Copa da Copa, né? O Flamengo perdeu o seu primeiro título de 2026. O time caro, cheio de estrelas, mas sem alma. Dinheiro não ganha campeonato. Organização, liderança e espírito de equipe ganham, sim. Né? O que está faltando no Flamengo é alma. Faltar o Flamengo é garra. É cansaço, é o início de temporada, não. Quando o vestiário perde, o resultado não vem. Eu fiquei preocupado, é o seguinte, o Flamengo joga bem, um passe de bola bom, mas para trás.
Ele não ataca, só chega na área cabeçadas, a bola alta. O Pedro não recebe bola, que é o atacante. Agora, para trás, o Flamengo joga muito bem. Ele toca a bola, toca a bola, toca a bola do meio de campo, de repente está com o goleiro. Eu não sei nada de futebol, tá? Foi isso que eu percebi ontem. O Flamengo precisa definir ataque e ataque pelas pontas. O Alexandre não jogou nada. O tal de acho que é Plata, não joga nada. Então o Corinthians venceu honrosamente. Foi vitória. Agora eu me preocupo pelo seguinte: a minha preocupação não é nem pela derrota de 2-0. Faz parte do jogo. Mas eu vi o auxiliado técnico passando as instruções para o Bruno Henrique, que é o craque um dos craques do time, né? O Bruno Henrique estava em outro mundo, nem olhou para o auxiliar, não prestou atenção nas instruções que recebera. Isso mostra que o Bruno Henrique não está em equipe. Quem está em equipe ouve as ordens do seu superior, porque há um comando. Não significa que Bruno Henrique é inferior, não, é que ele faz parte de um conjunto. Assim, o outro jogador, que eu não sei quem é, não me lembro agora, também a mesma coisa. O auxiliar dando as instruções naquela prancheta lá de Joel Santana, saudoso Joel, né? Só que agora é eletrônico. E o jogador nem olhava. Isso é falta de respeito, é falta de equipe, é falta de... Então o Felipe Luiz, que é o técnico que renovou, tem que ficar mais 2 anos, tomara que fique, que é um grande treinador, precisa de trabalhar esse não é tática. É claro que ele tem que melhorar a tática, porque jogar, como eu falei, jogar bem para trás não dá. Tem que jogar bem atacando. Ele está jogando bem defendendo. Isso não é jogo. Não ganha campeonato. Mas o Felipe Luiz vai ter muito trabalho para ganhar o vestiário. Eu acho que o Felipe Luiz perdeu o vestiário do Flamengo. E quem técnico que perde o vestiário, perde o jogo, é demitido. Não tenha dúvida. Se ele perder o próximo jogo, eu acho que a cabeça de Felipe Luiz já começa a esquentar. Gente, muito obrigado. Eu nunca tinha falado, acho que já falei de futebol aqui, mas talvez seja uma praxe, né? Nós estamos em pleno Campeonato Brasileiro, é ano de Copa do Mundo, falta 129 dias, né, para a Copa do Mundo. E eu achei engraçado também que a gente tem que dar atenção, né? Eu vi que dia 31 de janeiro era o Dia Internacional da Zebra. Aí eu achei aquilo engraçado, né? Então a gente tem o direito de falar bobagem de vez em quando, tá, gente? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se inscreva no meu canal. Eu estava com 921, perdi um, não tem problema. Um abraço para você que saiu. E quando quiser retornar, a casa está aberta. As portas estão abertas. Seja bem-vindo. E até quarta-feira, gente. Muito obrigado.